Esta manhã eu queria trazer para a gente uma nova visão sobre um texto que eu acho que eu já preguei umas 2 vezes na comunidade, de Lucas, capítulo 22, um texto muito conhecido, e Deus tem falado muito comigo sobre a vida de aparência e a vida de transparência, que as duas são muito diferentes uma da outra. E eu vejo muito na vida de Pedro essa vida de aparência. E como Deus quer levá-lo a ter uma vida diferente, de transparência. Como Deus quer levá-lo a ter uma nova vida com Ele, uma nova intimidade, um grau maior de intimidade. E nós que estamos vivendo nesse período de máscaras, as máscaras geralmente elas escondem quem de fato nós somos. As máscaras, elas escondem o nosso sorriso, por isso que nessa pandemia fizeram tantas máscaras transparentes, para que as pessoas pudessem mostrar os sorrisos, pudessem mostrar a face de quem elas verdadeiramente são, porque com as máscaras elas escondem o sorriso, escondem outras situações que às vezes nós expressamos muito na nossa face. E a vida de aparência e transparência, elas são muito diferentes, como a água é diferente do óleo. E aqui nesse texto de Lucas 22, a partir do verso 24, há uma discussão entre os discípulos. É interessante porque Jesus está prestes a ser morto. Eles não compreendem direito toda a situação. E aqui nos diz no verso 24 que surgiu uma discussão entre eles. E é muito interessante isso, porque é logo depois da ceia, ou seja, eles estão em comunhão, eles têm a ceia, têm uma comunhão com Jesus. Jesus se revela cada vez mais para eles, fala da necessidade da sua morte, fala da necessidade de sofrer, mas parece que eles não entendem porque surge uma discussão que não tem nada a ver. E a discussão entre eles era quem é que era o maior. Ou seja, mostra, e essa discussão ela revela muito a vida de aparência. Porque a vida de aparência, em primeiro lugar, é uma vida em que falta profundidade. Não há profundidade. É uma vida vivida na superficialidade. É uma vida vivida completamente na margem. Ou seja, às vezes as coisas verdadeiras estão acontecendo e as pessoas elas não percebem. Então, a vida de aparência é a vida, muitas vezes, rasa, e é uma vida, em segundo lugar, sem discernimento espiritual das coisas. As pessoas, quando vivem na aparência, elas não conseguem discernir verdadeiramente a vida. Porque Deus está a trabalhar, Deus está trabalhando muito nas situações, e muitas vezes ninguém vê. Quem vive na vida aparente não consegue ver. E muitas vezes nós precisamos compreender o que é que o Espírito está fazendo, o que é que Deus está fazendo, mas só compreendemos quando nós temos essa vida de transparência, de intimidade com o Deus Trino. Então, aqui em Lucas 22, no verso 24, nos diz claramente que essa discussão sobre quem é o maior é uma discussão totalmente fora de contexto, mas ela acontece. Quem é o maior entre nós? Eles discutem para querer saber quem é que é o maior. Jesus diz, no verso 25, o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como que serve.
Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Ou seja, Jesus diz, há um novo conceito. O conceito da verdadeira vida, da vida transparente diante de Deus e de intimidade com Ele, os conceitos são invertidos. Aquilo que é vivido muitas vezes no mundo, aquilo que é vivido na vida mundana, tem princípios que são vividos como fatos verdadeiros, certos, imutáveis. E um desses conceitos, muitas vezes, é esse, é de que o maior ele vai ser sempre servido. Mas Jesus diz, não, é o contrário, eu vim para inverter esse princípio. E a inversão que Jesus diz é que quando a gente vive uma vida verdadeiramente de transparência diante de Deus, a gente aprende que nós não estamos aqui para ser servidos, mas nós estamos aqui para servir. Jesus diz que o maior não tem que mostrar que é o maior, mas o maior tem que viver como se fosse o menor. O maior é aquele que vive de forma diferente. Jesus diz, olha, eu sou o mestre, mas eu escolhi servir. E ele diz, eu estou entre vocês, eu sou rei, eu sou Deus, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, Jesus inverte os valores. E Jesus diz que a verdadeira vida com Deus é a vida de serviço, não é a vida de apenas querer ser servido. Então, Jesus fala dessa inversão de princípios do reino. Jesus diz, olha, essa discussão de vocês é fútil, é tola, ela não serve de nada, ela não vai levar vocês a lugar nenhum. Primeiro porque essa discussão de vocês, ela simplesmente é uma mancha, é uma névoa, é uma nuvem que está sobre vocês, que cega vocês completamente sobre o verdadeiro sentido da vida e sobre o que é que está, na verdade, valendo nesse momento da vida para vocês. Jesus disse, olha, essa vida de vocês não é a vida que vocês devem viver verdadeiramente, porque vocês vivem uma vida de aparência. E aí é o caso mais concreto dessa vida de aparência, dentre todos os apóstolos, e eu quero afirmar aqui uma coisa importante, todos os apóstolos vivem essa vida de aparência, mas um deles vive ela com mais profundidade, que é Pedro. E isso se revela quando Jesus fala, Simão, Simão, verso 31, Satanás pediu vocês. Ele não fala só em referência a Pedro, ele fala sobre todos. Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês. Jesus especifica, olha, o diabo pediu todos vocês. Mas Pedro, eu orei, Simão, eu orei por você. Porque você é quem mais precisa, para que a sua fé não desfaleça. Nas fornalhas de Deus, no processo de desertos, de noites escuras, de vales que nós passamos, e Menon Brennan, ele fala muito que a nossa vida em geral é muito mais passada nos vales do que lá nas montanhas. Essa fase de passar pelos vales para que sejamos transformados é o que nós precisamos verdadeiramente para nós. E não é fácil, isso é a vida inteira. E Jesus diz, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Então, Jesus fala da conversão verdadeira de Pedro. Pedro, a conversão, gente, ela é contínua. E é isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, a conversão é contínua. Eu já falei aqui, existe a conversão, aquela que a gente entrega a vida para Jesus, que é o novo nascimento. Essa é uma coisa. A outra é a conversão contínua, que também nós chamamos de santificação, que é um processo contínuo de transformação das nossas vidas. E Jesus diz, essa continua. E quando você se converter, para continuar nesse processo de conversão, fortaleça os seus irmãos. E aí Pedro diz, e aí Pedro revela de forma muito clara essa vida de aparência, essa vida, como Menon Brennan muito bem fala, essa vida de impostor,
Essa vida de viver, essa vida de impostor, de viver aquilo que verdadeiramente a pessoa não é. E aí Pedro diz: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E aí Jesus, ele já desmascara de uma certa forma Pedro e diz: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, não é amanhã, é hoje. Antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai negar que me conhece. Então, assim, Jesus revela, e esse é um texto muito conhecido, Jesus revela claramente que a vida que Pedro vivia, que os apóstolos viviam, era uma vida de aparência, era uma vida de impostor. E eu gosto muito quando o Brennan Manning fala sobre essa vida de impostor. Ele diz, por exemplo, do seu livro O Impostor que há em mim, ele diz: acontecia de eu nunca me sentir seguro a meu respeito, a menos que meu desempenho fosse impecável. O desejo de ser perfeito havia superado o desejo por Deus. Oprimido pela mentalidade do tudo ou nada, interpretava a fraqueza como mediocridade, a inconsistência como perda de controle emocional. Descartei a compaixão e a autoaceitação, reações inapropriadas. Minha esfarrapada percepção de falha e inadequação pessoal me levou a perder a autoestima, iniciando episódios de depressão moderada e forte desempenho. Ele diz que Jesus removeu a mortalha do desempenho perfeccionista. Ou seja, a vida de Pedro é essa vida em busca do desempenho o tempo inteiro. Pedro, os discípulos querem mostrar que são os melhores, que são os maiores, que eles, na verdade, não falham. Pedro está dizendo: Senhor, todos podem te negar, mas eu não vou te negar, eu vou contigo até a morte. E Jesus diz: Pedro, pare com essa farsa do desempenho, de tentar mostrar que aquilo que você faz para mim ou para Deus é o que verdadeiramente importa. Então, isso é uma coisa muito importante, gente, nessa manhã, e esse é o terceiro ponto. A vida da aparência é a vida em que a gente valoriza muito o nosso desempenho, em que nós tentamos provar a Deus que pelos nossos atos, pelo nosso desempenho, a gente consegue comprar o amor dele ou conquistar o amor dele. Deus não precisa da nossa performance. Deus não precisa do nosso desempenho para que ele possa nos amar verdadeiramente. E jamais conquistaremos o amor de Deus pelo nosso desempenho ou pela nossa performance. Jamais conquistaremos o amor de Deus por aquilo que a gente faz, tentando provar para Deus ou para os outros que nós somos amados porque nós somos bons, porque nós somos boas pessoas, porque nós somos pessoas legais, porque nós somos ótimas pessoas, fortes, porque nós somos pessoas de sucesso ou coisa desse tipo. Não, nada. Não é o nosso desempenho, não é a nossa performance. E quando eu olho para esse texto, eu me revejo, claro, na vida de Pedro. Todos nós somos assim. Nós tentamos conquistar Deus por aquilo que nós fazemos. E Deus diz: eu não preciso das suas obras. Eu não preciso do seu desempenho e da sua performance. Eu lhe amo independentemente daquilo que você faz para mim. Você não precisa conquistar meu amor. Na verdade, Deus oferece esse amor de graça para todos nós. Então, nós sabemos o que acontece. Pedro nega Jesus 3 vezes, nega que o conhece. Aquele que diz que está disposto a ir até a morte, ele nega Jesus 3 vezes. E Pedro, então, é desmascarado completamente, a sua máscara cai e a sua vida de aparência se acaba ali. E Pedro chora. A Bíblia nos diz que Pedro chora amargamente. Diferentemente de Judas, que diante da situação da confrontação sobre verdadeiramente quem ele é, ao invés de se suicidar como Judas fez, que Judas, ao ver quem verdadeiramente ele é, ele então vai para a autocomiseração e ele então vai para o suicídio. Pedro, ele então, de uma certa forma, se afasta. Pedro, ele se refugia, mas aí nós encontramos aquela bela passagem de João, quando logo no finalzinho do Evangelho de João, a Bíblia nos diz que Jesus o encontra novamente e faz 3 vezes, né, o mesmo número das negações de Pedro. Jesus faz 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas?
Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, o mais importante para mim sempre foi o seu amor. Nunca foi o seu desempenho, nunca foi sua performance, nunca foi a sua vida de aparência, nunca foi os seus sucessos. Vocês discutiram sempre sobre quem seria maior, quem faria melhor. Não é isso que eu estou interessado. Eu estou interessado, Pedro, no seu amor. O que eu mais quero é a sua intimidade, não é a sua performance nem o seu desempenho. Então, gente, nós vemos nessa situação de Pedro muito essa realidade de que a vida de aparência, ela não nos leva a lugar nenhum, porque é uma vida egoísta, uma vida de autocomiseração, é uma vida triste, é uma vida de perfeccionismo, é uma vida de performance, de tentar mostrar aquilo que verdadeiramente nós não somos. E aí vem Jesus e nos desmascara. E aí o que acontece com essa situação de Pedro, gente, é que os fracassos é que verdadeiramente mais nos marcam na vida. Vocês podem prestar atenção que não são as vitórias, as grandes vitórias que mais marcam as nossas vidas. O que mais marca as nossas vidas são os nossos fracassos. Porque é aquilo que dói mais, em primeiro lugar, que machuca mais. Porque os fracassos ferem o nosso orgulho, ferem a nossa soberba. Ela joga a nossa soberba e o nosso orgulho no chão. Os fracassos mostram que nós somos vulneráveis. Os fracassos mostram que nós não somos isso tudo que nós imaginamos ser. Os fracassos mostram que nós não somos essas pessoas que nós imaginamos ser, fortes, invencíveis, né, que estão cheias e rodeadas de sucesso. Aliás, falar em rodeados, essa é uma das marcas das pessoas que vivem da aparência. Elas buscam sempre o contato com as pessoas mais belas, elas buscam sempre o contato com as pessoas mais ricas, com as pessoas mais famosas, porque elas querem viver com essas pessoas para mostrar que elas são pessoas também bem-sucedidas. E a Bíblia nos diz que não é assim. E às vezes nós nos refugiamos de várias formas na nossa vida. Nos refugiamos no ativismo, nos refugiamos quando a gente não está na intimidade com Deus, a gente se refugia nos estudos acadêmicos, por exemplo, ou a gente se refugia no próprio trabalho, ou a gente tem uma fuga, como Jonas tem, no próprio sono, na indolência, na depressão. Então, há várias formas de fuga nessa situação. E a Bíblia nos diz, então, que Jesus desmascara Pedro. Ele diz, Pedro, o que mais importa é se você me ama. O que mais importa é o seu amor para mim. E quando você me amar verdadeiramente, então apacente minhas ovelhas. Porque o mais importante, Pedro, não é apenas olhar para dentro de si mesmo. Em vez de se preocupar sobre quem é o maior, cuide das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, o que mais importa na vida não é a visão egocêntrica, mas é a visão altruísta, é a visão de olhar para o outro, de olhar para o próximo. Gente, verdadeiramente só somos curados quando nós passamos a viver para a comunidade. Porque nós não somos uma ilha, como já escreveu Thomas Merton, nós não somos uma ilha. Nós somos pessoas que vivemos em comunhão uns com os outros. Nós somos pessoas que vivemos em comunhão com os outros. E verdadeiramente, nós só vamos ser pessoas abençoadoras na vida dos outros se vivemos em função dos outros. Uma das coisas que acontece na vida de aparência é que nós estamos buscando sempre. Nós vivemos em função de nós mesmos. Quais são os nossos alvos? Quais são os nossos objetivos? Então, Deus, pela sua graça, ele vem e nos mostra verdadeiramente que devemos viver em função dos outros. E é isso que Jesus diz. Se você me ama, Pedro,
apacente as minhas ovelhas. E são minhas ovelhas, não são suas, são minhas ovelhas. Ovelhas que eu estou dando nas suas mãos, para você cuidar, para você pastorear cada uma dessas ovelhas. Então, a vida de aparência é uma vida frustrante. A vida de aparência é uma vida que nos leva a viver nessa vida rasa o tempo inteiro. Então, Deus, ele permite os fracassos para que as máscaras caiam. Deus permite os fracassos para que a gente viva a experiência que eu também já falei para vocês, que Paulo fala muito bem em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala que ele aprendeu que é nos momentos de deserto, de vale, nos momentos da fraqueza, que verdadeiramente ele é quem ele é. Paulo diz que quando ele tem as grandezas das revelações, ele vai até o terceiro céu. Quando ele vê todas essas revelações, ele diz claramente que Deus permite um espinho na carne para que ele não se ensoberbeça com a grandeza das revelações. Para que ele não fique orgulhoso, soberbo com essas revelações. Para que ele não se exaltasse com essas revelações que ele tinha recebido. E então, Paulo diz que ora a Deus, que 3 vezes ele é atormentado, mas ele 3 vezes ora a Deus que tire aquele espinho na carne, e aí Deus responde: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo aprende: assim eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Isso não é fácil, gente, não é teoria. Paulo diz: eu me alegro nas fraquezas. Quando é que a gente se alegra nas fraquezas? Geralmente a gente se alegra nas vitórias. Quando é que nós nos alegramos nas derrotas, nos fracassos? Mas ele diz: eu me alegro nas necessidades. Quando é que a gente se alegra quando está passando necessidade? Quando é que a gente se alegra nas perseguições, gente? Quando é que a gente se alegra nos insultos? Quando é que nós nos alegramos nas angústias? Olha, o grau de maturidade, de espiritualidade de Paulo é impressionante aqui. Porque Paulo diz que verdadeiramente a vida de intimidade com Deus quer nos levar a esse estágio de vida, gente, em que as máscaras caem, em que tudo cai diante de Deus, que a vida de aparência acaba e a gente começa a verdadeiramente viver uma vida madura em Cristo, em que a gente se regozija nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas dificuldades, em que a gente aprende com os fracassos nos marcam para sempre, porque os fracassos nos levam a viver a partir das fraquezas, não esqueça disso. Os fracassos nos levam a viver a partir das fraquezas. E a partir das fraquezas, nós vamos depender inteiramente da graça. A minha graça te basta. E é isso que Deus nos quer que aconteça com nossas vidas. Então, gente, nas necessidades, nas dificuldades da vida, nas angústias, nas situações mais difíceis, lembre-se disso. Deus permite tudo isso, todas as circunstâncias difíceis, inclusive os fracassos, para que as máscaras caem, a vida de aparência acabe e a gente dependa exclusivamente dele. Dia a dia, momento após momento. E a gente possa dizer como Paulo: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo descobre: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, se encaixa perfeitamente na minha fraqueza. Isso é fácil? Não é fácil. Então, nessa manhã, eu queria trazer para nós isto, que Deus, ele quer que nossas máscaras caiam. Deus, ele quer que a nossa fraqueza seja revelada a partir dos fracassos. E que a gente aprenda a depender dele e a se alegrar nele a partir dos fracassos da vida. Em geral, as pessoas pregam muito hoje sobre vitórias.
vitória, sucesso, etc. Qual é a visão que você tem da vida? No início da discussão, no início da palavra aqui, o que eu trouxe é que os discípulos discutiram quem era o maior. De uma certa forma, o que eles discutiam é quem vai ser mais bem-sucedido. Por engano. Deus, vou repetir, Deus não está se importando se nós somos bem-sucedidos. Deus não se importa até se nós vamos ser felizes. Não é esse o objetivo dele. O grande objetivo de Deus é se nós o conhecemos. Jesus revela em João que o grande objetivo da vida eterna, e o que é a vida eterna, é que conheçamos o Pai e ao Filho e a Trindade. Que conheçamos Deus verdadeiramente como nosso Deus. Ou seja, o grande objetivo de Deus é a intimidade com Ele, é o conhecimento dEle. Esse é o maior objetivo de Deus. E ao conhecer Deus, vamos viver a vida como um todo, com sucessos e fracassos, dependendo daquilo que chamamos sucessos ou fracassos. O mais importante é que em todas as situações da vida, sejam de vitórias ou derrotas, sejam de sucessos ou fracassos, seja de performance ou de dependência completa da graça, Deus nos chama a viver na intimidade com Ele. E viver para o outro. Jesus diz, Pedro, pare de querer mostrar a sua performance, que você é o mais bem-sucedido, de que você é o maior. Pare de mostrar que você é o forte. Eu não preciso disso, Pedro. A única coisa que eu preciso é saber se você me ama. Tu me amas, Pedro? Vamos orar nesse momento? Vamos baixar nossas cabeças e ter um minuto de reflexão e a gente possa pensar verdadeiramente isso. Eu estou tentando viver uma vida de aparência ou uma vida de transparência? Vivo uma vida, como Brennan Manning fala, de impostor? Ou uma vida de alguém verdadeiramente amado, filho amado por Deus, que não precisa ter uma alta performance para ser amado por Ele? Deus nos convida a deixar cair as máscaras e a aprender com os fracassos e erros, com as derrotas, porque elas são as que mais nos marcam para que possa trazer transformação. Pedro só foi transformado porque fracassou naquele momento, na sua promessa de ir até o fim com Jesus. Mas são dos fracassos da vida, nas derrotas, que Deus permite que as nossas máscaras caiam e a gente possa emergir como pessoas livres verdadeiramente. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que nós ouvimos e escutamos, obrigado porque são nos fracassos e derrotas da vida que nós somos verdadeiramente transformados. São nos fracassos e derrotas e nas situações mais adversas que as nossas máscaras caem. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos nossa petulância de muitas vezes a gente tentar comprar a tua intimidade com a nossa performance e com o nosso desempenho. Ó Senhor, lê do engano nosso. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Que o sangue de Cristo perdoe-nos e nos cubra e nos livre e nos liberte de toda a nossa soberba e prepotência. E que sejamos verdadeiramente livres. Que nossas máscaras caiam e que sejamos verdadeiramente os filhos e